certinho? Bom, professor Lucas aqui e estamos aqui para mais uma aula de redação, certo? Então vamos começar, tá? Hoje a nossa aula vai ser uma aula de repertório, né? A gente está começando hoje uma série de aulas sobre repertório, então as próximas aulas também serão sobre repertório. E o objetivo, né, o foco dessas aulas é justamente fornecer para vocês um repertório aí sócio-histórico cultural, filosófico, sociológico, literário, que são conhecimentos que vocês podem utilizar para contextualizar no texto de vocês. Isso conta muita nota, é muito importante, né? O conhecimento de mundo, construção do texto, são coisas muito importantes. Então, nas próximas aulas a gente vai estar trazendo esses conhecimentos para vocês. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiro a gente vai aprender algumas dicas de como dominar um bom repertório sócio-histórico-cultural. Então, como é a nossa primeira aula, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas que vocês podem estar fazendo para ter um domínio interessante, né, desse repertório, porque não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa muito imediata você dominar um repertório sócio-histórico-cultural para jogar na sua redação. É um caminho, é um andar, né, é uma coisa que exige uma preparação um pouco mais extensa, mas a gente dá conta, tá? E na outra parte da aula a gente vai estudar, né, alguns conceitos importantes da filosofia grega, que é socrática, né, e helenística, e relacionar com alguns temas. Então, depois que eu trazer essas dicas para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos das teorias filosóficas dos filósofos socráticos, que é Sócrates, Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, e da helenística, né, que tem o cinismo, epicurismo, hedonismo, né, são algumas correntes filosóficas que a gente vai estudar também para a gente entender um pouco melhor como é que funciona, como a gente consegue relacionar com os textos, né, e vou apresentar para vocês também algumas estratégias de citação, que é como a gente encaixa esses conhecimentos da filosofia, da sociologia, nos temas dos nossos textos. Eu vou trazer exemplos para a gente discutir, tá? Então, vou só voltando aqui nesses conceitos, como é que a gente vai abordar eles? Eu não vou me aprofundar muito na história do filósofo, no contexto, em toda a sua produção literária, toda a sua produção científica, porque senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Isso aqui não é aula de filosofia, é aula de redação. Então a gente vai ser um pouco mais ágil, vai ver os principais conceitos, né, e vai entender como é que a gente consegue encaixar, tá? Então vamos começar. Deixa eu só passar o slide aqui. Pronto, como dominar o repertório? Aqui são algumas dicas como que a gente pode estar utilizando para dominar esse repertório sócio-histórico-cultural. Primeiramente, a gente deve escrever redações, né? Como eu sempre estou dizendo, o hábito de escrever redações ele é extremamente importante. Quanto mais redações você escreve antes de escrever a redação do texto do Enem, mais agilidade você ganha, mais conhecimento de como montar um texto você ganha. Então isso é de fundamental importância. Então procure sempre estar escrevendo textos. O ideal é escrever um texto, pelo menos um texto por semana, tá? Escrevendo nessa média aí, a gente consegue sair muito bem no Enem. No meu cronograma, né, porque eu estava pro Enem, eu escrevia uma redação todo sábado de manhã. Sábado de manhã, eu tirava minha manhã para escrever um texto, cronometrava bonitinho, todo sábado. Então eu escrevi vários textos aí ao longo desse ano. E é então importante que vocês façam isso. Ler redações nota 1000 também é extremamente importante, porque a redação que tira 1000 é a redação que tem citação, é a redação que tem repertório. Geralmente, uma tendência que está acontecendo atualmente é que as redações que tiram a nota 1000 traz algum tipo de citação na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, na conclusão. Então todos os parágrafos têm algum tipo de citação. Quando a gente lê redações nota 1000, a gente acaba exercitando isso, entendeu? Você consegue ver algumas coisas que a forma como a pessoa que tirou 1000 está citando, você consegue relacionar isso com o seu texto. Então não tem problema nenhum você retirar uma citação de um texto nota 1000 e tentar encaixar ele no seu. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Então, é uma dica importante, né? Leiam redações nota 1000, procure tirar um tempo de leitura para esse tipo de texto, né? E justamente tirar tempo para leitura, de prazer, coloquei de prazer aqui, mas pode ser, que é leitura de prazer? Livro que você gosta, gibi, né? Que você gosta, história em quadrinhos, mas também leiam artigos científicos, leiam jornais, né? Leiam. Sei que é meio complicado, galera, a gente incluir um tempo para leitura no nosso cronograma, porque muita gente que estuda por Enem monta um cronograma, né? Eu tinha um cronograma também de estudo, e encaixar a leitura nesse tempo aí, leitura fora, é meio complicado. Mas se procurem dar um jeito de ler assim que acordar, antes de dormir, no banheiro, né? Procurem estar fazendo essas leituras, porque elas são muito importantes, elas agregam muito conhecimento. O professor Bruno, toda semana, manda algum tipo de material para vocês lerem no grupo de redação e no grupo geral do cursinho Paralelos. Então, vocês abrem esse material, deem uma lida, é muito importante esse exercício.
Outra coisa, ó, aprender conceitos e não memorizar frases prontas. Isso aqui é extremamente importante e válido, porque uma coisa é você discutir a teoria de um filósofo, de um sociólogo, discutir um livro no seu texto. Outra coisa é você chegar e simplesmente jogar a frase pronta de um cara e pronto. Isso é muito complicado. Primeiro, por quê? Gravar a frase pronta é um exercício muito grande. É a mesma coisa que você gravar dados estatísticos para colocar no e-mail. Eu já aconselhei que vocês não gravarem dados, utilizarem dados dos próprios textos motivadores. E agora eu estou aconselhando a não memorizar a frase pronta. Não é para jogar a frase pronta lá. Isso dá muito trabalho e é muito difícil você memorizar. Aprenda os conceitos. Então fulano de tal fala isso. O que ele quer dizer com isso? Qual a teoria dele em cima disso? Quem é esse fulano de tal? Isso dá um pouco mais de trabalho do que simplesmente sentar e memorizar. Mas vale muito mais a pena. Então, na hora de você estudar, né, um filósofo, sociólogo, tem que entender o contexto, entender o que ele quer dizer e não a frase pronta, porque é muito mais fácil você colocar esse contexto no seu texto, é muito mais fácil você colocar o pensamento do filósofo no seu texto do que você colocar uma frase na íntegra dele. A chance de você errar escrevendo a frase na íntegra é altíssima, então tome cuidado. Outra dica, né? Montar um caderninho de consulta. Isso aqui é muito válido, tá? Eu fiz o meu caderninho de consulta, né? Eu comprei esses cadernos pequenininhos de R$5 e eu anotava, né, tudo de citação que eu via. Então, filósofo fulano de tal fala isso, isso e isso. Essa coisa aqui que fulano de tal fala, dá pra usar nesse tema, dá pra discutir dessa forma. E escrevendo. Então, o meu caderninho ficou lotado no final do ano. E toda vez que eu ia escrever um texto, eu pegava o caderno e colocava do meu lado. Quando eu não conseguia achar nenhuma ideia na minha cabeça, eu ia e relia o texto, né? Relia meu caderno até achar uma citação que encaixava, alguma coisa que encaixava ali no meu tema. Isso é muito importante. Esse exercício de você estar sempre que reler o seu caderninho de consulta faz você aprender o que está ali, você internaliza o que está ali e quando chega na hora da prova nem precisa de texto, do caderninho, porque você já sabe tudo que está nele. Então é muito interessante, né? Eu montava meus caderninhos de consulta nas aulas de sociologia, de filosofia, pesquisando coisa na internet. Quando eu li alguma redação nota 1000, que eu via um filósofo, alguma coisa ali que eu nunca tinha estudado na minha vida, né, um escritor que fala de economia, que eu não sei de que, da Alemanha, eu falava, nossa, esse cara fala uma coisa interessante, mas eu nunca estudei ele. Eu ia fazer o quê? Jogava o nome dele no Google, assistia uma videoaula, procurava algum artigo e fazia um resumo no meu caderninho de consulta. Deixava ali. Quando pensa que não, eu já estava utilizando aquela citação ali dele como se eu já soubesse tudo da teoria do cara e eu sabia uma parte. Então é muito interessante isso daqui, né? É um exercício que vai fazer você aumentar o seu repertório e principalmente internalizar o seu repertório dentro da sua cabeça. Outra coisa, valorizar o estudo de filosofia, sociologia, literatura e história. Isso aqui é fundamental. Essas matérias aqui, elas são muito negligenciadas quando a gente vai estudar para o Enem. O que a galera geralmente faz? Foca em matemática, não é errado, tá? Não é errado. Foca em matemática, física, química e biologia. Isso é muito bom, isso é correto também. Porém, se você deixar essas matérias de lado, além de que você vai ter dificuldades na prova de linguagens e de humanas, você vai ter dificuldade na redação de conseguir conciliar aí, né, um conhecimento fora do texto. Então é muito importante. Quando no ano que eu estudei para o Enem, quando eu comecei eu estava muito ruim de repertório. Então eu me comprometi a estudar muito bem filosofia e sociologia. E quase todo, acho que era domingo, quase todo domingo eu estudava filosofia de manhã e sociologia à tarde. E aí até hoje eu tenho meus resumos lá, eu tenho um resumo de mais de 10 folhas falando de filosofia contemporânea, filosofia moderna, filosofia renascentista, iluminista, né? E isso me ajudou muito, porque eu perdi a dependência, né, de ficar, ai meu Deus, o que eu cito, sem saber o que fazer. Eu já sabia o que eu tinha que fazer, certo? Então, seguindo essas dicas aqui, né, ao longo desse ano aí, nesse resto de ano, a gente consegue dominar um repertório muito bom, muito interessante pra gente utilizar no texto da gente, tá bom? Agora a gente vai ver como é que entrar na segunda parte da aula, que é sobre os filósofos gregos, tá? A gente vai começar com Platão, depois vamos começar com Sócrates, depois Platão e depois Aristóteles, tá? Depois a gente vê os filósofos helenísticos, certo? Bom, agora vamos falar de Sócrates, tá? Sócrates, como o nome fala, foi um filósofo grego, ele viveu na polis, na cidade-estado de Atenas, tá? E como é que eu aconselho vocês a anotarem esse conteúdo aqui?
separem, lembra que eu falei, acabei de falar do caderno de consulta, então, separem uma parte da matéria de redação ou uma matéria em branco do caderno de vocês, escreve, o caderninho de consulta. E aí vocês vão começar a anotar, né? Coloca o nome da pessoa, Sócrates nesse caso, e coloca o aspecto da teoria de Sócrates que a gente vai estudar, nesse caso a dialética ou método socrático, né? Dialética socrática ou método socrático. E vocês vão conceituar, então eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, vocês vão entender e vou escrever o que vocês entenderam. Isso é um conceito. E aí vocês vão relacionar, depois coloca puxa-setas, ó, isso aqui pode utilizar no tema de educação, de conhecimento, de saúde, enfim, tema não importa. Mas assim vocês vão montando. E aí, quando vocês forem fazer uma redação, abre essa matéria e dá uma lida nela. Se alguma coisa de Sócrates dá para relacionar com esse tema, você já coloca. De acordo com a teoria socrática, filosofia socrática, acredita-se que... e relaciona isso com o tema de alguma maneira. Que eu vou também passar para vocês aqui no exemplo. Certo? E esse é o método que eu fiz no meu caderno de consulta. Vamos começar então. O que é a dialética ou o método socrático? É um método de levar as pessoas a atingirem o conhecimento por si mesmas. Maiêutica. O que isso aqui significa? Vou explicar para vocês. Para a gente entender o que é maiêutica, o que é método socrático, dialética socrática, a gente tem que entender o contexto da Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, existiam as pessoas chamadas de conselheiros, que eram pessoas que acreditava-se que elas tinham toda a verdade com elas. Então, se eu tinha um dilema, por exemplo, eu tenho uma terra e eu tenho 2 filhos. Eu não sei como é que eu divido para esses meus 2 filhos dessa terra. Isso é um dilema. Então eu vou para o conselheiro, eu pago esse conselheiro e aí falo, eu tenho 2 filhos e a minha terra é desse tamanho. Como é que eu faço para dividir? E o conselheiro vai falar, ora, divida no meio. Na minha cabeça os conselheiros falavam bem devagar, tá? Divida a terra no meio. Dê uma maior parte para o seu filho mais velho, uma menor parte para o filho mais novo. Faça uma competição entre seus filhos. O melhor fica com toda a terra. Os conselheiros na minha cabeça falavam assim. Mas a questão é que eles davam respostas prontas para as pessoas. Eu tenho um dilema X, o conselheiro vai me dar a resposta Y e essa é a verdade. Sócrates não acreditava nisso. Para Sócrates, o acesso ao conhecimento, à verdade, ele deveria passar antes por uma racionalização. Não é o que a pessoa me disse que é verdade para mim. Eu tenho que ver o que está acontecendo comigo, ver o meu contexto, analisar a situação, refletir, discutir, debater, para aí sim chegar a uma coisa próxima da verdade, para chegar no conhecimento. Então, Sócrates ia na contramão da sociedade grega, tá? Ele não buscava os conselheiros. Para demonstrar que seu ponto de vista era correto, o que ele começou a fazer? Ele ia em vários conselheiros ao longo de toda a Grécia e conversava com eles como se fosse uma pessoa normal. Então ele falava, conselheiro, eu tenho um determinado problema, o que o senhor acha disso? O conselheiro dava a resposta. E aí que estava o diferencial, ele começava a indagar o conselheiro, não aceitava aquela resposta. Ele falava, não, mas isso não se adequa à minha realidade, não é bem assim que funciona, né? Ele começava a debater com o conselheiro, até que o conselheiro percebia que ele não era o dono de toda a verdade. As pessoas começaram a perceber que Sócrates fazia isso e consideraram ele como o maior conselheiro de todos. Sócrates, vocês terem noção, Sócrates aqui lá na Grécia era considerado o homem mais sábio do mundo. E aí todo mundo ia procurar ele para ele dar as respostas. E aí quando chegava lá, as pessoas obviamente não tinham essas respostas, porque ele não acreditavam nisso. As pessoas falavam, Sócrates, eu tenho tal questão, o que eu devo fazer? E Sócrates começava a conversar com a pessoa, não, o que você tem no seu dispor, né? Como é que você enxerga essa situação, o que a gente pode fazer com isso? E aí a pessoa começava a refletir, começava a debater com Sócrates, e de repente ela mesma chegava à sua resposta, sem precisar Sócrates impor uma verdade. Certo? Isso se chama dialética. Esse era o método socrático das pessoas atingirem o conhecimento. Era a partir do debate, da troca de ideias. Para Sócrates, essa era a única maneira de atingir o conhecimento. Era o conversar. O que significa dialética? Algo dialético é algo que eu consigo modificar e algo que me modifica ao mesmo tempo. Eu faço diferença na realidade, a realidade faz a diferença em mim. Eu tenho uma relação dialética com a realidade. Conversando com você, eu faço você perceber alguma ideia. E você conversando comigo faz eu perceber uma ideia. Isso é uma relação dialética entre duas pessoas. Por isso que a gente chama de dialética socrática, ou método socrático. É levar a pessoa a pensar por ela mesma através desse debate.
certo? Certa feita, por exemplo, existem alguns relatos históricos disso, uma pessoa veio procurar Sócrates para fazer uma pergunta. A pergunta era: Sócrates, existe moralidade em mentir? A pessoa que mente é uma pessoa moral, é uma pessoa legal? E ele devolveu essa pergunta: o que você acha disso? A pessoa falou: não é uma pessoa, não é uma pessoa legal, é uma pessoa imoral, é uma pessoa a pessoa que mente não tem uma moral, não é uma pessoa boa. Aí Sócrates fala, né, os relatos históricos apontam isso. Sócrates falou: ora, mas se uma pessoa ela quer cometer suicídio e te pede uma faca, você tendo uma faca, fala que não sabe onde tem, fala que não tem, isso é uma mentira, certo? E ele fala, o rapaz responde: sim, é uma mentira. Só que ele fala: essa pessoa é imoral por fazer isso, ela não seria mais imoral do que se ela tivesse dado a faca ou entregado a faca para o rapaz se matar? E ele concorda. E com isso ele percebe, né, que a moralidade ela é relativa, enfim, começa toda uma teoria aí sobre relação da ética, que não é o foco da nossa aula. Se vocês quiserem, a gente pode até voltar nesse assunto. Mas o Sócrates faz as pessoas caírem na realidade, né, entenderem suas verdades, entenderem o conhecimento através delas mesmas. Isso que é método socrático. O que é maiêutica? Maiêutica é o momento exato quando a pessoa atinge o conhecimento. Eu tô aqui debatendo contigo, eu tô te jogando informação, você me dá outra, e eu chego a uma realidade, a um momento epifânico, quando eu percebo: nossa, não, é isso, essa é a resposta para o meu problema. Isso é maiêutica. Maiêutica, em grego, significa parto, né? É o ato de parir, é o ato de dar à luz. Maiêutica, para Aristóteles, para Sócrates, é o parto das ideias, né? Quando eu gero uma ideia e essa ideia ela é um conhecimento. Então, esse aqui é o método socrático. Isso aqui a gente pode utilizar muito na educação, né? Como é que a educação brasileira ela tá indo? Como é que ela é preconizada? Nós, nas escolas, nas universidades, o debate ele é incentivado ou eu tenho um sistema muito mais de empurrar conteúdo, empurrar assunto para a pessoa engolir, memorizar o máximo possível, despejar tudo na prova e nunca mais utilizar aquilo ali? A função social da escola é o quê? É fazer o aluno refletir sobre a realidade ou ensinar ele, sei lá, fórmula de Bhaskara, que se ele não for para a área de exatas, ele nunca vai usar isso daqui na vida dele, né? Qual é a função da escola nesse sentido? A escola, ela segue o método socrático ou ela não segue? Se ela não segue, ela deveria ou não seguir? São alguns questionamentos, algumas coisas que a gente pode utilizar num tema relacionado à educação do método socrático. Esse tema aqui é sobre educação. Associado a isso, tem-se o pouco incentivo ao debate nas escolas como fomentador do desinteresse dos jovens pela leitura. Isso porque, tal como preconiza o método socrático de ensino, ao se questionar os alunos sobre sua realidade e levá-los a pensar por si próprios, é esperado que estes desenvolvam interesse em buscar mais fontes de informação. Contextualizando com a realidade, com a atualidade, essas fontes de informações podem ser os jornais, artigos e livros, por exemplo. Então, qual é o tema aqui, né? Por esse parágrafo, a gente pode entender que o tema é relacionado ao desinteresse dos jovens pela leitura, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Qual é a solução para isso? A educação brasileira, ela não incentiva a leitura. Por quê? Porque ela quer empurrar o conhecimento dentro do jovem, não faz ele refletir. E uma pessoa que não reflete sobre sua realidade, ela não tem interesse pela leitura mesmo, porque ela já tem tudo pronto na mão do professor. Se eu reflito, eu gero dúvidas, e para matar essas dúvidas, eu vou para onde? Para a leitura. Então, para eu incentivar os jovens a lerem, a ler livros, artigos, enfim, eu tenho que utilizar o método socrático, eu tenho que levar ele a questionar a sua realidade, tenho que debater com ele, utilizar, né, o método socrático de ensino, que é uma coisa que existe, uma coisa que é utilizada, quem estuda pedagogia estuda o método socrático muito, e é uma coisa que funciona. E essa pessoa trouxe isso aqui na redação dela. Então esse aqui é Sócrates, um exemplo de como a gente pode anotar. Então, o que vocês devem fazer? Escreve Sócrates, coloca a teoria dele, dialética, método socrático, coloca maiêutica também. Esses termos aqui, eles ganham destaque, se vocês explicarem direitinho. Então, ele olha, percebe que ele coloca e explica, né? Tal como preconiza o método socrático de ensino. Então, o que preconiza o método socrático de ensino? Tal como preconiza o método socrático de ensino, ao se questionar os alunos sobre sua realidade e levá-los a pensar por si próprios, é esperado que estes desenvolvam interesse em buscar mais fontes. Então, o que está acontecendo aqui? O método socrático de ensino está dizendo que os alunos devem ser incentivados a discutirem, a refletirem sobre sua realidade.
tá? Então vocês joguem e expliquem muito bonitinho. Lembrem de relacionar com o tema, tá? Então aqui, ó, contextualizando com a atualidade. Então, o que se contextualizando aqui não é só com a realidade, é contextualizando isso de Sócrates com o texto, com o tema, né? Então, contextualizando com a atualidade é essa, a atualidade do jovem que tem desinteresse pela leitura. Então, isso aqui, né, tá bem construído, tá? Então, é um exemplo para vocês utilizarem. Anotem isso aqui no caderno de pesca, de consulta de vocês, tá? Vamos pro próximo. O próximo filósofo é o Platão, tá? Platão foi um filósofo muito influente também na época ali da filosofia, na época da Grécia, tá? E ele foi discípulo de Sócrates. Então Platão foi um aluno de Sócrates. Sócrates fundou uma escola, eu esqueci o nome da escola, acho que é academia, mas eu não tenho certeza, tá? E Platão era um desses alunos. Então Platão foi lá e era um discípulo de Sócrates. E aí Platão ele vai estudar em tudo que Sócrates ia ensinar, e depois que Sócrates morre, Platão vai dar início, né, ao seu pensamento, à sua filosofia, que é a filosofia platônica, né? Então, Platão, dentro de suas atribuições, escreveu bastante coisa no campo das ideias, né? De como as ideias se fundamentam, o que é a realidade, né? O que ele traz como teoria das ideias. Então nós teremos 3 aspectos aqui que estão dentro da teoria de Platão, que a gente vai discutir um pouco melhor eles, e a gente consegue utilizar esses aspectos aqui dentro de uma redação, tá? Então, como eu falei, né? Bota o nome, escreve o nome, explica e vê o que se relaciona. Vamos começar. Então Platão ele traz aqui, ó, a teoria das ideias. O que é a teoria das ideias? Bom, para Platão, primeiro que para Platão, a ideia de Platão, na minha opinião, é meio viajada. Eu acho Platão muito viajado em tudo que ele fala, mas não deixa de ser importante. As ideias deles repercutem aí pela história da filosofia ocidental até a contemporaneidade, então é importante. Mas eu, Lucas Mota, acho tudo que Platão fala muito viajado, enfim. Mas aqui, ó, na teoria das ideias, Platão, como é que Platão enxerga o mundo? Ele enxerga o mundo da seguinte maneira: existe esse plano aqui, que é o nosso plano real, onde a gente toca nas coisas, onde a gente sente as coisas, né? E a gente enxerga as coisas. E esse é o plano sensível. Por que ele é sensível? Porque esse plano depende da nossa sensibilidade das nossas mãos, dos nossos ouvidos, nossos olhos, nosso olfato, né? Os órgãos do sentido são importantes para a gente perceber essa realidade, que é o mundo sensível, ele precisa ser sentido. E existe o mundo inteligível. Para Platão, tudo que está aqui nessa realidade do mundo sensível existe em outro plano, que é o plano inteligível. Esse plano inteligível, ele é perfeito. Então, para Platão é o seguinte, ó, existe essa parede aqui, que eu estou tocando, que está no mundo sensível. No mundo inteligível, existe a parede perfeita, né? Essa parede, quando a gente passa a mão por ela, a gente percebe que ela é rugosa, tem umas falhas, umas coisas feias. Para Platão, no mundo inteligível, essa parede é perfeita. Perfeita, não tem 0 defeitos. E isso aqui é só uma cópia mal feita do que está lá no mundo inteligível, né? Platão enxerga o mundo assim. Só que, para ele, além de coisas, objetos, a gente usa esses exemplos de parede aqui e parede lá para exemplificar. Porque Platão focava muito mais nas ideias. Toda ideia que a gente tem aqui, todos os nossos pensamentos que nós temos, existe o pensamento superior, que é uma verdade. Então, eu tenho um conceito sobre amor. O meu conceito que eu tenho de amor é uma coisa que eu vi no casamento dos meus pais, é uma coisa que eu vi em alguma novela, em filme, em livros. Eu vou juntando tudo isso e eu crio um conceito de amor pra mim. Amor pra mim é isso. Pronto. Só que esse é o conceito verdadeiro de amor? Não. Por quê? Porque para Platão, todo o conhecimento que vem de fora pra mim, que eu absorvo através dos meus sentidos, da minha audição, da minha visão, dos meus outros sentidos, não é uma coisa verdadeira, não é uma coisa confiável. As ideias verdadeiras estão no mundo sensível. Se existe uma parede falsa e uma parede verdadeira lá no mundo sensível, as ideias funcionam da mesma maneira. Por isso que a teoria das ideias. Existe a minha ideia, que é a minha concepção de amor, que me vem a partir de coisas externas ao meu pensamento e que é uma coisa que eu não posso confiar. Para eu entender o que é o amor, eu tenho que parar, refletir sobre o que eu acredito ser amor e indagar, né, me perguntar, conversar com as pessoas, trocar essa ideia, dialética, né? Para Platão, essa é a única forma de eu atingir o mundo das ideias, o mundo inteligível. Porque para Platão, a gente consegue acessar o mundo inteligível. Esse mundo sensível, onde tudo é imperfeito, e o mundo inteligível, onde tudo é perfeito, tudo é bom.
certo? E para Platão, a única forma de alcançar esse mundo sensível é pensando, através de dialética, trocando ideia com a pessoa, conversando com a pessoa, né, discutindo, debatendo, semelhante ao que é o método socrático, tanto que Platão é aluno de Sócrates, por isso que ele traz essa questão da dialética. Então, para ele, eu tenho essa ideia de amor, é uma ideia do mundo sensível, porque eu não pensei sobre ela, eu aceitei ela. Mas se eu sento com você, a gente começa a conversar, não, o que é amor pra você? Amor pra mim é isso, mas isso tá errado, isso tá certo, isso pode ser de outra maneira. Conforme a gente for trocando essa ideia, fazendo esse diálogo, tendo essa dialética, a gente vai atingir a ideia cerne, né, a ideia perfeita de amor, através da dialética. Então, existe um mundo sensível, onde tudo é imperfeito, e um mundo sensível, inteligível, onde tudo é real, onde tudo funciona. E é esse mundo aqui que Platão quer atingir através da dialética. E o que é o mito da caverna? O mito, a alegoria da caverna, muito utilizado em redação, muita gente usa e exemplifica isso daqui. O que é esse mito? Bom, o mito da caverna foi um exemplo utilizado por Platão para exemplificar, né, toda essa teoria. Então ele conta a história de 3 homens que ficavam dentro de uma caverna, né, de frente para a parede. Eles estavam de frente para a parede e as costas estavam a saída da caverna. E aí, tudo que esses homens tinham da realidade eram sombras projetadas, porque se eu estou de costa e vem a fonte de luz, que nem minha sombra aqui, né, a realidade que eu vejo é essa sombra aqui. Então, para esses homens, a realidade eram as sombras projetadas do que realmente acontece lá fora. Então, eu tinha projeções, eu tinha pessoas passando, né, lá na fora, ou então fazendo danças, enfim, esses homens viam essas sombras e acreditavam que aquilo era toda a realidade. Até que um belo dia, o homem conseguiu se desprender dessas amarras, eles estavam presos, né, tirados de costas, ele vira para fora da caverna e sai e enxerga todo o mundo, né. O que isso significa? Ora, o mundo real é o mundo fora da caverna, que é o mundo inteligível. Eu não consigo ter acesso a ele porque eu estou preso no meu mundo sensível. E as coisas que eu vejo, as coisas que eu acredito ser verdade, são coisas que são postas para mim, né? Tudo que é trazido para mim de informação, eu considero verdade. Da mesma forma que todas as sombras que eu vejo são verdades para mim. Quando eu me desamarro dessas amarras, eu estou fazendo o quê? Eu estou começando a exercitar o meu pensamento, estou começando a debater, refletir sobre a minha realidade, e aí eu vou e chego no mundo inteligível, que é onde as coisas acontecem de verdade, onde tudo é verdadeiro, onde tudo é perfeito, tá? Então, ele utilizou isso para identificar, né, um pouco, para as pessoas entenderem o que ele queria dizer com a teoria das ideias. E o que muita gente faz é utilizar a mitologia, né, o mito da caverna, a alegoria da caverna, em uma redação. Vamos ver um exemplo aqui, ó. A alegoria platônica do mito da caverna descreve a fuga de homens que viviam presos em uma falsa realidade, ditada e manipulada segundo os interesses de terceiros. Então aqui ele está explicando o que é o mito da caverna. Vou ler de novo. O mito da caverna descreve a fuga de homens que viviam presos em uma falsa realidade, ditada e manipulada segundo o interesse de terceiros. Então, as pessoas estavam presas na caverna de costas e o que eles tinham da realidade era o que as sombras projetavam. E quem controla as sombras? Terceiros, né? Existe gente lá passando com um cavalo, então a pessoa vê uma sombra de um cavalo, uma pessoa faz assim com a mão, aí a pessoa que está na caverna acha que é um pombo, mas na verdade é só uma mão. Então tudo que eu entendo da realidade é ditado por terceiros. Ditada e manipulada segundo os interesses de terceiros. Eles só viam que as pessoas queriam que eles vissem. Fora desse mito, então, saindo desse mito aqui, muitas pessoas se mantêm presas na caverna. Percebe que ele colocou entre aspas porque é uma metáfora. Presas na caverna, graças aos efeitos nocivos das fake news. Nesse contexto, é importante analisar como a influência sócio-histórica e a pós-verdade atuam em conjunto para gerar esse lamentável quadro, com o fito de propor medidas reparadoras. Então perceba o que ele fez, né? Ele está falando de fake news, isso aqui é uma introdução, e ele contextualizou com a alegoria da caverna, falando que da mesma forma que as pessoas tinham acesso à realidade pelo que era manipulado, quem faz fake news, quem acredita em fake news, também não está no mundo inteligível, está no mundo sensível, porque eu estou aceitando aquilo como se fosse verdade, e muitas vezes não é, tá? Então esse aqui é o efeito nocivo das fake news, me prender nessa caverna, que é a caverna da ignorância, que é a caverna do mundo sensível, certo? Eu aceitar todas essas questões que são impostas a mim. E Platão é contra isso daqui. Então a alegoria da caverna é muito interessante, se comunica com muitos temas, fake news o principal deles, mas também influência midiática, fala de mitologia da caverna, né?
Bullying, pode utilizar o mito da caverna também. Muitos temas se relacionam com esse mito da caverna, com o mito da caverna e com toda a teoria platônica. Platão é um filósofo muito importante para toda a filosofia ocidental. Vamos pro próximo agora, que é o Aristóteles, que é o que eu mais gosto. Bom, aqui está Aristóteles. Perdão. Aqui está Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão. Então percebam, né? Por isso que a gente chama de Sócrates, Platão e Aristóteles de filósofos platônicos, porque os três têm muita coisa em comum. Sócrates foi professor de Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Platão, por sua vez, foi professor de Sócrates. E Sócrates foi discípulo de Platão. Então eles estão muito relacionados entre si. Bom, Aristóteles, eu trouxe dois termos aqui da filosofia aristotélica. O bem comum, então anotem, da forma que eu ensinei para vocês. O bem comum relaciona-se à teoria política de Aristóteles. E a eudemonia relaciona-se com a filosofia ética, né? Que Aristóteles falava sobre a ética aristotélica. O que ele falava sobre ética? O que ele acreditava sobre ética? Então, o que é o bem comum? O bem comum é o conceito da teoria política de Aristóteles. E dizia que, bem comum, conceito da teoria política de Aristóteles. O bem comum aristotélico é o desejo coletivo dos cidadãos. O regime do governo bom é aquele que atua para realizar o bem comum. Então, o que é o bem comum? O bem comum é a realização, como eu trouxe aqui, é a realização desse desejo coletivo dos cidadãos. Todos nós, como cidadãos brasileiros, temos desejos em comum. Nós queremos escolas de qualidade, nós queremos hospitais de qualidade, nós queremos transporte público, segurança, lazer, né? Rodovias asfaltadas de maneira decente. Nós temos bens, nós temos desejos coletivos. Claro que nós temos também desejos individuais, né? Todo mundo quer ter sua casa bonita, ter um carro, um celular. São desejos comuns, são desejos individuais. Mas nós temos os desejos comuns. O bem comum é um aspecto que todo governo, que é governo considerado bom, para Aristóteles ele deve ter. O bem comum é a responsabilidade que o governo, que o Estado tem de fornecer o bem comum. Se todo mundo quer hospital de qualidade, o Estado ele tem que se virar para fornecer o hospital de qualidade, porque ele está recolhendo meus impostos para isso. Tá? Se todo mundo quer creche, quer hospital de qualidade, o governo ele deve se virar para fornecer isso para a população, porque é o que a população quer, é o desejo coletivo. Né? O governo ele não deve ser guiado por desejos individuais, porque a gente tem que lembrar que quem está lá em cima, quem controla o governo, são pessoas como eu e como você, não está acima ou abaixo de ninguém. Essa pessoa também tem desejo coletivo, desejo comum e desejo individual. Agora, ela quer comprar uma fazenda, isso é um desejo coletivo. A partir do momento que ela utiliza o dinheiro público que eu paguei com os meus impostos para comprar essa fazenda, ele não está tendo um bem comum. Esse governo ele já está completamente falido, ele está defasado, ele não é um governo bom, porque eu estou utilizando do dinheiro que é de todo mundo para fazer coisas que não são para o bem comum, são coisas para o desejo individual. Então, para Aristóteles, a ideia de um governo bom é o governo que fornece o que a população quer. A pessoa que está acima do poder, a pessoa que tem o poder político, ela deve sempre tender para realizar o bem comum. Eu tenho todo aquele dinheiro na minha mão, eu não posso comprar nada para mim, nem uma bala sequer. Eu tenho que destinar tudo isso para o bem comum. Se eu não faço isso, é o que a gente chama de corrupção. Então o bem comum, a teoria política, né, aristotélica do bem comum, encaixa perfeitamente como é o nome? Nossa, esqueci o nome, eu acabei de falar, né? Em corrupção, lembrei. Se encaixa perfeitamente em corrupção, se encaixa perfeitamente em precariedade dos hospitais, precariedade do serviço público no geral, né? Esse é o que a gente chama de sucateamento da saúde, sucateamento da educação, bem comum, encaixa perfeitamente. Isso aqui, é uma coisa que pode ser muito bem utilizada em desenvolvimento, porque muitos temas não falam diretamente da corrupção, mas se relacionam com a corrupção. Então, se eu falo, né, de desistência, as crianças que desistem da escola cedo demais. Por quê? Porque, geralmente, quem desiste da escola cedo é criança pobre, de escola ruim, né? Porque eu estou tendo o sucateamento da educação pública. Segundo Aristóteles, isso não é uma coisa boa. Então, eu já posso utilizar ele lá para contextualizar isso.
tá? Então o bem comum é uma coisa que se encaixa em muitos temas e muita gente utiliza. Anotem isso que é importante, tá? O próximo é um termo que eu gosto mais ainda, que é a eudaimonia. O que é a eudaimonia? Bom, é um conceito da teoria ética de Aristóteles e refere-se ao equilíbrio entre os extremos. Para Aristóteles, o que era a ética, né? O que é ética no geral? Na filosofia, ética é o que vai guiar o comportamento humano. Como eu saber como eu devo me comportar? Quando eu estou em um grupo de amigos, como é que eu devo me comportar? Quando eu estou no trabalho, na escola, é saber me comportar adequadamente à situação social que eu estou inserido. E aí a eudaimonia é um jeito de eu fazer isso, né? Muitas vezes a gente fica com dúvidas, né? Nossa, o que eu devo fazer nessa situação? Eu devo ir por esse lado, devo ir por esse lado? Se eu for por esse lado, fulano vai se prejudicar, se for por esse lado, eu me prejudico? Como é que eu tenho que fazer? Para Aristóteles, a resposta era muito clara. Simplesmente eu tenho que ter o equilíbrio entre os extremos. Então, se eu estou numa situação em que eu devo ser, em que eu posso ser ou muito corajoso, só que se eu for muito corajoso eu arrisco a minha vida, ou eu posso ser medroso, e se eu for medroso eu vou ser um covarde. O que eu tenho que fazer nessa situação? Você vai ficar no meio dos extremos. Você não vai ser nem o covarde, nem o corajoso que vai morrer. Você vai ficar no meio e vai ser uma pessoa perseverante. Para Aristóteles funcionava assim, né? Eu devo ser uma pessoa extremamente apaixonada, nem completamente apática. Eu devo ser uma pessoa que gosta de outras pessoas, né? Que eventualmente vou me apaixonar por uma, vou amar uma, né? Para Aristóteles funcionava assim. Eu tenho alguns exemplos muito interessantes aqui, né? Desse meio entre os extremos. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Essas são as virtudes, tá? E esses são os vícios por excesso e os vícios por deficiência. Eu acho que essa imagem ficou muito ruim se vocês estão enxergando, mas eu vou ler para vocês, ó. Então, ó, se eu tenho que, por exemplo, a coragem, né? Se eu tenho excesso de coragem, né, eu tenho uma temeridade, ou seja, as pessoas têm medo de mim. E se eu tenho uma deficiência de coragem, eu tenho covardia. Então é aquela situação que eu falei. Eu não devo ser afoito a ponto de me matar para ser corajoso, nem covarde, né? Eu tenho que estar no meio desses extremos aí, né? Olha só, libertinagem ou insensibilidade. Nenhum dos dois, tem que ter temperança. Né? Então ele faz esse jogo. O nome do livro que Aristóteles fala de eudaimonia se chama Ética a Nicômaco. Nicômaco foi o pai de Aristóteles. E nesse livro ele traz vários exemplos nesse sentido. Ele fala, entre a inveja e a malevolência, né? Tem que ser justa a indignação. Então eu não posso querer o que o meu amigo tem, nem concordar, nem deixa ele fazer o que ele quiser. Eu tenho que ter uma indignação justa. Eu tenho que falar, nossa, você está indo por esse caminho, mas está meio errado, não é bem assim, né? Isso aqui dá para ser utilizado em diversos temas que exigem, tudo que exige equilíbrio na nossa vida, dá para usar eudaimonia, né? Excesso de peso. Por que a pessoa fica obesa? Porque ela come demais, né? Quando eu falo, existem muitos temas que falam sobre deficiência não, sobre disfunções alimentares, né? Que são as pessoas que têm bulimia, as pessoas que as pessoas que comem demais acabam ficando obesas, né? Qual é o caminho para essas pessoas? Ora, o caminho para essas pessoas é a eudaimonia. Ela tem esse equilíbrio entre comer demais e não comer nada. Abuso de drogas, gravidez na adolescência, para tudo isso aí eu preciso ter um equilíbrio. Saúde mental, dá para utilizar esse tema. Então, assim, é uma variedade muito grande. E esse tema, eudaimonia, é muito legal, dá pra vocês colocarem, né? Segundo a teoria, ou então, quando eu utilizo esse tema, eudaimonia nas minhas redações, eu começo assim, ó. O filósofo Aristóteles, no seu livro Ética a Nicômaco, traz o termo eudaimonia, que, em suma, significa o equilíbrio entre os extremos, ou seja, não ir para o excesso e nem para a falta. No contexto da alimentação infantil, isso significa não deixar nossas crianças se alimentarem muito e não deixá-las sem comida, trazer equilíbrio para a alimentação infantil. Basicamente assim, né? É um termo muito interessante. Trouxe um exemplo aqui, ó. Esse aqui é uma redação que traz uma teoria de Aristóteles, ó. É indiscutível a presença de fatores prejudiciais nas propagandas dirigidas a essa faixa etária. Segundo o conceito de felicidade, discutido na filosofia da antiguidade por Aristóteles, só trazendo aqui, felicidade é um tema muito debatido também em filosofia. E no mesmo livro aqui que eu falei, Ética a Nicômaco, ele discute ética e felicidade junto. Aristóteles fala que para a pessoa ser feliz, ela tem que agir segundo a eudaimonia. Então, a eudaimonia não é só uma coisa para a gente agir eticamente, mas é uma coisa para a gente ser feliz também, tá? Vou reler.
é indiscutível a presença de fatores prejudiciais nas propagandas dirigidas a essa faixa etária. Segundo o conceito de felicidade, discutido na filosofia da antiguidade por Aristóteles, a eudaimonia é alcançada com a união equilibrada entre razão e satisfação de prazeres. Contudo, evidencia-se que na infância o indivíduo não possui ainda discernimento racional suficiente, o que faz com que a criança, ao ter acesso à publicidade, pense que o produto divulgado é extremamente necessário. Isso acarreta de forma negativa a formação de jovens e adultos excessivamente consumistas. Então olha que legal, né? Ele falou que para a criança ser feliz, ela precisa ter eudaimonia, ou seja, ela precisa equilibrar. Não é tudo que ela vê na televisão que ela precisa ter, só que ela não entende isso porque ela é uma criança. Então é preciso que os adultos imponham essa eudaimonia na vida dessas crianças para que elas se tornem outros adultos felizes e não consumistas. Então, essa pessoa aqui, ela contextualiza a questão do consumo infantil ou da questão da propaganda infantil com a teoria filosófica de Aristóteles. Olha que interessante, né? Agora a gente vai conversar sobre um outro aspecto da filosofia grega, que são os filósofos helenísticos, tá? Que são algumas correntes filosóficas que também são muito utilizadas em redação, certo? Bom, agora a gente vai falar de algumas filosofias helenísticas. O que são filosofias helenísticas? Esse nome é um nome meio estranho, né? Mas é uma referência ao período heleno da história grega. Quando a gente estuda a história da Grécia, nas aulas de história, por exemplo, a gente vai ver que o final do período o final da civilização grega se chama período heleno. É um período em que eu estou tendo um avanço de uma outra civilização, que é a civilização macedônica, sobre as terras gregas. Então eu tenho um império, que é o Império Macedônico, aquele império lá do Alexandre o Grande, né? Então o Alexandre o Grande, ele vai lá, né, conquista todo o território da Grécia, e agora eu não tenho mais aquela situação, né, aquele contexto de cidade-estado, de polis, Atenas, Esparta, não tenho mais nada disso. Agora eu tenho o Império Macedônico dominando aquela área dali. Então muita coisa no contexto, como as pessoas conviviam, como as pessoas pensavam, nessa época era modificada. Inclusive a forma de se criar a filosofia. A gente vai perceber que os filósofos helenísticos, eles falam muito de felicidade, de como eu devo viver para ter felicidade independente do contexto. Por que isso? Bom, eu estou tendo um império invadindo as minhas terras. Então nada daquilo que eu criei, a teoria política não importa mais. Então Sócrates e Aristóteles e Platão têm teoria política. Isso não importa mais porque agora a política é controlada pelo imperador, então para que política, né? Pensamento, bom, a construção de pensamento agora depende completamente do império. Para que discutir pensamento, né? E sobra o quê? Sobra as maneiras de eu lidar com tudo isso, tá? O mundo está mudando ao meu redor, né? O Império Macedônico está vindo tomar minha terra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que conviver com isso e aceitar isso de alguma maneira, que é através dessas correntes filosóficas aqui. Bom, vou falar rapidamente sobre elas, tá? Então vocês já sabem, né? Coloca cinismo e coloca o que vocês entenderam, e a gente vai discutir alguns temas que a gente pode relacionar também. Então o que é o cinismo? O cinismo é uma filosofia propagada por um filósofo chamado Diógenes. Anotem também, porque vocês podem colocar no texto de vocês, de acordo com a teoria do cinismo, vocês podem colocar de acordo com o filósofo Diógenes, ou vocês podem colocar ainda de acordo com a teoria, de acordo com a filosofia do cinismo propagada pelo filósofo Diógenes, tal e tal e tal e tal e tal. Fica mais legal assim. Então, o que vocês conseguirem aprender internalizar, ok, tá? Então coloquem cinismo e falem que é de Diógenes, tá? Então, o cinismo, que é propagado pelo filósofo Diógenes, preconiza que a felicidade está no desapego dos bens materiais e dos grupos sociais. Então, o que acontecia? Diógenes era um cara, assim, muito fenomenal. Ele era um cara completamente desapegado, ele não tinha casa, não tinha família, não tinha nenhum cargo de importância dentro da sociedade helenística. Ele era só uma pessoa que vivia na rua, né? Cínico em grego significa cachorro. Ele vivia como os cachorros, né?
ele ficava lá no meio da rua, se alimentava da comida que as pessoas davam pra ele, bebia água que tinha no rio, tomava banho no rio também, não queria ter nenhuma posse. Ele era conhecido por causa disso, porque ele não vivia assim porque ele necessitava viver assim, ele vivia assim porque ele acreditava que essa era a melhor forma de viver. Ele vivia na cidade, ele não precisava de nada disso, ele vivia no campo, na floresta, né? Dormia por ali mesmo, acordava, fazia as coisas dele e estava feliz desse jeito. É justamente a filosofia do desapego. Na cultura pop tem um personagem que leva essa filosofia do cinismo pra vida, que é o famoso Chaves, daquele seriado Chaves, que tem a Chiquinha, o professor Girafales, o Chaves, que é o protagonista. Ele é um cínico. Por quê? Porque ele não tem nada, ele não depende de nada pra ser feliz. Ele vive num barril, ele se alimenta da comida que a galera dá pra ele, né? Ele brinca ali com os amigos dele. E tá ótima a vida dele, ele fica dormindo no barrilzinho dele e ele é feliz com isso. Ele lida muito bem com essa situação que pra muitos seria ruim. E essa situação seria ruim pra muitos, por quê? Porque uma pessoa que é cínica não tem um celular da moda, não precisa de um celular da moda, não precisa de um carro, claro que trazendo pro nosso contexto, tá? Né? Não precisa de uma esposa bonita, não precisa de um casamento, não precisa de uma casa, não precisa de nada disso pra ser feliz. Tudo que ele precisa pra ser feliz, ele tem ao alcance das mãos dele. Né? Então Chaves é um exemplo. Isso aqui pode ser muito utilizado em consumismo, né? Nas relações contemporâneas, a dependência de eletrônicos, a dependência da internet, de redes sociais. Isso é mesmo necessário? Se eu assumir uma filosofia cínica, né? Pra lidar com a rede social, eu não vou ter uma relação mais saudável. Eu não tô falando pra abandonar a rede social, mas eu dependo todo dia entrar, eu dependo ficar 12 horas do meu dia no Instagram, no Twitter, por exemplo. Eu não preciso disso, né? Eu devo me desapegar, né? O consumismo entra muito nisso aí também, né? Quando a gente fala de consumismo, a gente pensa imediatamente em ecologia, desenvolvimento sustentável, da pró-cinismo. Então, olha só quantos temas que a gente deve utilizar com cinismo. O próximo tema, próxima corrente é o ceticismo. O ceticismo foi propagado pelo filósofo chamado Pirro. Lembra de Espirro? Que aí vocês gravam ceticismo, Espirro. Aí vocês lembram que Pirro foi quem criou o ceticismo. Perdão. Propagado pelo filósofo Pirro, preconiza a suspensão de valores e o respeito a todas as ideias. Bom, o que acontece aqui é que Pirro, ele era um agente, enfim, ele era um alto funcionário do Império Macedônico. E aí ele viajava muito. Para onde Alexandre o Grande ia, Pirro ia. Ele viajava muito. E ele percebeu que em alguns lugares que ele ia, as pessoas acreditavam em uma coisa. E aquilo ali era a verdade absoluta. Se alguém fosse contra aquela verdade naquele território, ela era morta. Pronto. E aí ele ia para um outro lugar e via que o que as pessoas acreditavam era completamente oposto. Então ele viu que essa questão de valor, de moral, ela é muito relativista. Pirro é considerado o pai do relativismo ético, né? Que as ideias, nosso comportamento, ele depende de onde a gente está. O que a gente considera certo e errado, né? É um relativismo moral. O que a gente considera certo ou errado depende de um contexto sócio-histórico, cultural aí, certo? Por exemplo, na Esparta, antigamente, era muito comum que se um filho nascesse sem a perna, com um bracinho defeituoso, com qualquer defeito congênito, a mãe chegasse lá e jogasse a criança de um penhasco. Isso se chama matricídio. O matricídio era uma prática comum na sociedade espartana, não era considerado crime, era de boa. Hoje, o aborto é ilegal. Então, olha só, o que está certo, o que está errado, não dá para saber. Então, segundo Pirro, eu tenho essa corrente chamada ceticismo. O ceticismo é minha suspensão de valores. Já que não dá para saber o que é certo e o que é errado, eu vou aceitar tudo, né? No sentido de, eu não vou julgar as pessoas, eu não vou chegar e falar, você acredita nisso? Isso está completamente errado, você está errada, você está fazendo coisa errada, você vai ser punida por causa disso, porque isso está errado. Não. Se eu sou um cético, pra mim, você acredita que isso é certo pra você? Acredito. Então tudo bem, continua fazendo. Você acredita que isso que ela tá fazendo é errado? Então você não faz. E tá tudo bem também. Beleza. O ceticismo é isso. Então, entre muitos temas, a gente pode falar, utilizar ceticismo e preconceito, né? LGBTfobia, né? O que é LGBTfobia? É considerar a prática sexual de pessoas que não são heterossexuais como errada.
Se eu sou um cético, a prática sexual de outros, se é certa para ela, por mim tudo bem. Então, dá para utilizar ceticismo para debater todo tipo de preconceito, todo tipo de assunto polêmico, né, como liberação do uso da maconha, a própria questão do aborto, né? Então, o ceticismo é uma corrente muito interessante e eu consigo relacionar com diversos temas e o melhor, são os temas mais polêmicos. Então, o Enem tem dado uma queda aí, né, de utilizar esses temas polêmicos conforme esses novos governos foram surgindo, os temas estão sendo cada vez menos polêmicos. Mas, se aparecer um tema polêmico desse, vocês já sabem o que diz o ceticismo. E o melhor é que o ceticismo, eu não tendo pra nenhum dos lados. Eu falo que eu respeito todo mundo. E é o que deve ser feito mesmo, tá? Pelo menos na minha opinião. O epicurismo. O epicurismo, propagado pelo filósofo Epicuro, esse aqui é fácil, né? Epicurismo é porque tem o nome dele, ó, Epicuro, então é fácil de gravar. O epicurismo, propagado pelo filósofo Epicuro, preconiza o abandono dos medos. Que medos são esses? Medo da morte, medo dos deuses, medo do sofrimento e o medo da dor. E valoriza os prazeres naturais e necessários. Então, olha só. O epicurismo, ele fala que a gente não deve ter medo, né? A morte está aí. Eu posso controlar a morte? Não. Então, para que eu vou temer a morte? Né? Os deuses, né? Porque na época a crença era de vários deuses, né? Os deuses estão aí. Eles podem afetar a minha vida como eles quiserem. Eu vou me preocupar com isso? Não, porque não está no meu controle. A mesma coisa para o sofrimento e para a dor. Isso aqui Epicuro estava dizendo, ó. Os macedônios, Alexandre o Grande, tá invadindo as minhas terras. Tá controlando a vida de todo mundo. Eu posso fazer alguma coisa em relação a isso? Eu sou um homem. Eu vou conseguir derrotar todo o exército macedônico? Não vou. Eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar. Eu não posso controlar. Eu não vou sofrer com isso. Essa é a teoria dele, né? E aí ele fala, né? Eu não devo sofrer com essas coisas e eu devo valorizar os prazeres naturais e necessários. Então, o epicurismo é visto por muitas pessoas como a corrente filosófica que diz que a felicidade é o prazer. Não é bem assim, tá? Para Epicuro, eu tenho que valorizar, eu tenho que viver pelos prazeres naturais necessários. Quais são os prazeres naturais necessários? Olha, se eu tô com fome e eu como uma comida, isso é um prazer necessário e natural, é eu me alimentar. Dormir, outro prazer necessário e natural. Fazer sexo, outro prazer necessário e natural. Agora, eu quero um carro. Um carro pode estar me trazer prazer, né? Mas o carro é uma coisa natural? Acho que não. É necessário? Talvez. Mas não é natural. Eu realmente preciso de um carro para me locomover. Eu não posso ir a pé para determinado lugar, né? Se for dentro da cidade, eu consigo. Então eu preciso de um carro. Eu estou contextualizando para a gente entender melhor, né? As percepções eram diferentes, obviamente, naquela época, tá? Mas Deixa eu só fechar aqui, galera. Aí você vê alguns probleminhas técnicos, mas já estamos de volta. A gente está falando de Epicuro, tá? Então Epicuro fala justamente sobre sobre a valorização desses prazeres naturais e necessários. A gente pode utilizar Epicuro para muita coisa, principalmente para temas relacionados ao abuso, né? Por exemplo, abuso de substâncias ilícitas, né? O uso de drogas, por exemplo, né? Por que as pessoas usam droga, né? As pessoas usam droga porque elas conseguem atingir um prazer através do uso de álcool, de maconha, por exemplo, de outras drogas, outras substâncias. Do cigarro, elas alcançam um prazer. Mas é um prazer natural e necessário? Certo? Então são coisas que devem ser debatidas, né? Gravidez na adolescência, que os adolescentes eles fazem sexo para quê? Para terem prazer, né? Mas é um prazer natural? Sim. Mas como que a gente deve administrar esse prazer, né? Como é que a gente deve fazer isso? Qual é o papel da escola nisso, né? Da família nisso, de dar conhecimento para essas crianças, para esses adolescentes. O epicurismo ele entra nisso. Eu posso ter esses prazeres, né? Mas eu devo ter de maneira natural e necessária. Então eu não vou abusar do prazer, né? Eu não vou me tornar um alcoólatra, eu não vou me tornar um viciado em cigarro ou em outra substância qualquer, né? Eu tenho que utilizar do epicurismo aí para eu conseguir ponderar a esses prazeres. Então eu consigo utilizar o epicurismo para falar também de várias outras, de vários temas também. E nosso último tema, nossa última corrente aqui é o estoicismo, que é propagada pelo filósofo Zenão.
afirma que devemos nos preocupar apenas com o que podemos transformar, com os nossos sentimentos e as nossas ideias, né? O Zenão, ele também estava inserido naquele contexto, né? Eu estou com o Império Macedônico invadindo minhas terras. Eu posso fazer alguma coisa? Não posso fazer nada. Então, eu vou aceitar mudar o que eu posso modificar, certo? Com as minhas ideias ou com os meus sentimentos. O que eu não consigo, eu vou só deixar acontecer, certo? O estoicismo é a corrente filosófica da despreocupação, basicamente, né? Aquilo que eu tenho a condição de modificar, eu modifico. O que eu não tenho, eu não modifico. O estoicismo é uma corrente que a gente pode utilizar é uma corrente que a gente pode utilizar em algum tema para tentar derrubar essa teoria, por exemplo. Manifestações políticas, né? Eu tenho um grupo de pessoas que estão em desacordo com uma coisa política e eu faço um movimento, né? Se a gente olhar pelo estoicismo, eu, ser humano sozinho, eu consigo modificar alguma coisa do governo? Não consigo fazer isso. Então deixa pra lá? Não. Então eu vou fazer o quê? Eu vou contrariar o estoicismo e vou reunir com pessoas utilizando ideias para que nós juntos consigamos mudar esse contexto. Então a gente pode utilizar, contrariando o estoicismo que preconiza que devemos aceitar a tal situação, a sociedade civil deve se unir para juntos exigirem direitos, para exigirem a garantia dos seus direitos constitucionais. Então, contrabalanceia o estoicismo. A corrente do estoicismo, por exemplo, um tema sobre manifestação civil. Vamos pensar que o tema é você discutir sobre essas questões de manifestação. A gente pode abrir como essa redação. A corrente estoica preconiza que não se deve se esforçar para mudar nenhum tipo de situação que eu não consigo modificar sozinho. Entretanto, através de movimentos sociais, é possível reunir uma quantidade adequada de pessoas para exigir o garantimento de direitos civis e sociais, né? Então eu derrubei o estoicismo para afirmar um ponto de vista meu, e isso é extremamente válido, tá? Então, na filosofia helenística a gente tem essas correntes, certo? E na filosofia grega mais clássica nós temos os três titãs, né, da filosofia, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula, já sabem, né? Qualquer sugestão, dúvida, crítica, erros que eu cometi aqui, por favor, entre em contato comigo para esclarecer tudinho, certo? E é isso, até a próxima aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.